Olá, 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 já estou de volta. Boa Aula de tarde. ciências. Pode pegar o livro, que vamos começar o livro hoje. Livro de ciências. Ok? O pessoal está chegando. Admitindo o pessoal aqui. Livro de ciências. Ô, gente, eu vou fazer o seguinte. Ontem a nossa aula de ciências foi de um assunto importante e foi gravada. Eu vou voltar nessa aula um pouquinho. Eu vou voltar nessa aula um pouquinho e vou dar a aula de hoje, ok? Só para a gente lembrar do assunto para a nossa aula de hoje, tá bom? É o mesmo livro, professora? Livro de ciências. Eu mudei de matéria, eu vou para a parte da matéria de ciências. Então eu continuo no mesmo livro? Ai, gente, o trem tá difícil. Professora, qual página? Eu não sei se é o mesmo livro. É o mesmo livro, sim, né? Já sei. É o mesmo página. 18. Valeu. É 18 não, viu, Bernardo? Ó, pai, só brincando com você. Ó, gente, eu nem comecei a aula, como é que vocês já estão sabendo o que que é? Misericórdia. Vocês estão rápidos demais pro meu gosto, meu Deus do céu. Bernardo tá Gente, achando que é que 18 galera mesmo. rápida. Ó, Acho que não é, professor. bora começar a aula que é melhor. Tá quase no exército. Nós tá quase no exército, professor. Nós temos só criança mais uns 15 anos. E nós fazemos ali, ó. Mete o microfone. Prontinho. Paz total para dar aula. Oh, glória a Deus. Então, vamos lá. Compartilhar tela. Bram, bram, bram. Vou voltar aqui na nossa aula que foi gravada, a aula de ontem. A aula de ontem eu falei o quê? Sobre animais. A nossa primeira unidade agora de ciências vai ser sobre animais. O livro, gente, ele não traz muita coisa, não. Então, eu vou colocando os conteúdos aos poucos para vocês, e aí a gente vai fazendo alguns registros de vez em quando, para vocês saberem, ok? Então, vamos lá. Na nossa aula, eu falei sobre o reino animal, e eu falei principalmente que os animais são seres vivos, né? Isso é, nasce, cresce, reproduz e morre. E nós temos diferentes características, né? Eles são divididos por diferentes características, como a cor, a cobertura do corpo, o tamanho dele, o tipo de alimentação, o ambiente onde ele vive. Tudo isso vai modificar de um animal para o outro. E aí eu comecei aqui falando sobre a cobertura do corpo, certo? Então eu falei aqui que vários animais têm diferentes coberturas do corpo. Por exemplo, os mamíferos, né, vão ter o corpo coberto por pelos, né? Eu tenho os peixes com as escamas, as aves com as penas, a tartaruga que ela tem uma carapaça, né, que é essa parte dura aqui. O sapo, por exemplo, que é um anfíbio que tem a pele lisa e nua, né? Ela é úmida, tanto é que precisa ficar sempre perto de um lugar que tem água, porque a pele dele é úmida, ok? Então, a nossa aula de ontem foi falando de um por um, explicando sobre a cobertura do corpo, ok? Então, eu falei sobre revestimento, revestir, né? Cobrir, né? Revestimento do corpo.
Hoje, a gente começa o livro. Vamos para lá para o nosso livro. Agora, aula 8 de ciências, dia 2/3/2021. Aula 8 de ciências. Ok? Aula 8 de ciências. Vamos ver aqui o livro. Nós vamos estudar o livro hoje, página 210 a 214, tá? 210 a 214. São as páginas que nós vamos ver hoje, ok? Então, você já acha a página lá 210, que é a página que a gente vai estudar. É a parte de ciências lá do seu livro. Então, vamos lá. Lá já começa com aquela página grande, bonita, né? Que eu gosto muito dessa página. Ela inicia o capítulo. E ele está mostrando aqui sobre os animais. E ele está mostrando diversas situações, não é isso? Só um minutinho, gente, por favor, porque eu tô... Então, vamos lá. Desculpa, é porque teve uma interferência aqui. Eu tô vendo aqui animais aquáticos, que é nessa região aqui, ó, que tem água. Eu tô vendo aqui animais silvestres, né? Então, olha só que interessante. As capivaras, né? Olha só, uma capivara pode medir cerca de 60 centímetros de altura, né? Vixe, lá na Pampulha tem, gente. Quem quiser conhecer, né? Esse passarinho aqui também, que ele mede 12 centímetros. Olha, gente, ele é bem pequenininho. O camarão, esse camarão aqui da Amazônia, ele mede 8 centímetros, pequenininho também. Aqui, ó, uma tartaruga, né? 90 centímetros, quase 1 metro, né? Bem grandinha. Essa libélula, 11 centímetros. E esse peixe aqui, que chama pararucu, que tem 3 metros. É um peixe grandão, ok? Então, olha só. É interessante a gente observar, né? Como que nos animais existe muita diferença entre um animal e outro, certo? Existe diferenças de tamanho, de maneira como ele vive, como ele come, né? E o nosso capítulo todo, nossa unidade toda de ciências vai estudar sobre os animais. Então, vamos lá? Vamos para cá. Só que para mostrar isso, ele começa mostrando uma outra parte, fazendo uma observação no livro, tá? Ele está falando aqui sobre organização e classificação. Aí ele dá um exemplo. Olha só. Joaquim e Aninha ganharam estantes novas para organizar seus livros. Aninha resolveu separar os livros por assunto. Colocou em uma prateleira os livros de aventura, na outra ciência e na outra os dicionários. Já o Joaquim, ele separou por quantidade de páginas. Então, ele colocou livros mais finos numa prateleira, médios em outra e grossos em outra. Então, olha para você ver, o Joaquim e a Aninha, eles usaram o mesmo critério, o mesmo conceito para separar seus livros? Não. Um usou a característica do assunto, certo? O outro usou o quê? O tamanho. Então, resultado, eles classificaram os livros de forma diferente, ok? Aí, aqui está falando que características foram usadas para organizar os livros. Ah, eles usaram 2 características que eu acabei de falar para vocês, ok? Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha super canetinha aqui. Meu texto para a gente colocar aqui, ó.
Que características foram usadas para organizar os livros? Então, primeira característica foi o assunto, né? O assunto. O assunto e tamanho, né? O livro mais grosso e livro mais fino, né? Quantidade de páginas. Quantidade de páginas. Ok? Foi o que foi usado aí como critério, certo? Para poder dividir. Qual dessas características você escolheria? Aí você vai parar e pensar assim: bom, se eu fosse dividir meus livros, como eu ia dividir? Será que eu ia dividir pelo assunto ou será que eu ia dividir pela quantidade de páginas? Elias levantou a mãozinha, pode falar. Eu queria falar que se tiver questão de animal, você pode deixar eu responder, porque eu sou muito bom. Ok, pode deixar que eu te chamo. Então, olha só, eu vou fazer como? Como é que eu vou separar esse negócio aqui, né? Aí cada um vai escolher o seu critério, né? A sua ideia, a sua vontade de como ele irá fazer essa divisão, ok? Então, olha só, aqui essa resposta, ela é pessoal, né? Você pode escolher tanto pelo assunto quanto pela quantidade de páginas. Aí cada um vai escrever o que achar melhor, ok? Podemos continuar? Sim. Fechei aqui, voltei aqui. Agora está falando exatamente isso, né? A classificação, ela é feita quando nós agrupamos, ajuntamos os elementos com características semelhantes. Para estudar os animais, os pesquisadores também classificaram em grupos, ok? Então, por exemplo, eu tenho lá várias peças de Lego. Como que eu vou classificar? Eu vou classificar pela cor. Então, todos os vermelhos vão ficar juntos, todos os amarelos vão ficar juntos, todos os azuis vão ficar juntos. Eu usei esse critério para classificar e separar os meus Legos. O que eles fizeram, os pesquisadores? Vamos separar e organizar esses animais de jeito que a gente observe as características de cada um para a gente poder estudar. Isaac, pode falar que você levantou a mãozinha? Professora, é porque eu não tenho esse livro aí. Não tem problema não. Quem está sem livro, fica tranquilo, que quando tiver o livro, tá? Aí vai lá, pega a aula gravada e completa o seu livro, ok? Sem problema, sem preocupação. Tá joia? Preocupa não. Então, vamos lá. Em sua opinião, quantos animais diferentes existem? Eu acho que são muitos. Você acha que é difícil classificar todos esses animais? O que você acha, Bernardo? Eu acho difícil, que são centenas de pessoas, centenas de animais. Né? É muito animal diferente, não é mesmo? Nossa! Então, eu acho que vai ficar difícil. Se eles realmente não fizerem essa divisão, a gente não vai entender nada, não é isso? Então, vamos lá. Vamos ver como é que eles fizeram essa divisão? Olha só. Aí nós vamos aqui para a nossa primeira página aqui, que está falando sobre características dos animais. Então, vamos ver aqui. Os animais nascem, crescem e podem se reproduzir e morrem. Por isso, são chamados seres vivos. Foi o que eu falei na última aula e repeti hoje. Os animais são seres vivos. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Existe uma variedade muito grande de animais. Eles possuem diferentes tamanhos, cobertura do corpo, tipo de locomoção e tantas outras variações que possibilitam
que sejam agrupados de acordo com essas características. Ah, então, o que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram essas características para dividir os animais em grupos. Então, por exemplo, se ele for falar sobre tipo de revestimento do corpo, como nós vimos, ele vai pegar todos os animais que têm pelo e vai colocar num grupo. Todos os animais que têm pena, vai colocar no outro grupo, que são as aves. Os animais que têm escamas, os peixes, né? E alguns répteis, vai colocar em outro grupo. Então, é isso que a gente vai estudar na nossa unidade. Olha só. Você já pensou em como as características dos animais interferem na relação com o ambiente em que vive? Pensa bem. O ambiente onde ele vive tem tudo a ver com a característica do corpinho dele. Por quê? Porque o corpinho dele já está lá preparado para sobreviver naquele ambiente. Então, por exemplo, eu posso pegar um peixe e criar numa gaiola? Tem jeito? Não. Por quê? Porque a característica do peixe, ele é aquático, ele é para viver na água, não é mesmo? Então, é isso que a gente vai ver. Ele começa falando de cobertura do corpo. Por isso eu dei aquela aula ontem, tá? Há animais com pelos, com penas, com escamas ou com carapaça. A cobertura do corpo dos animais pode proteger contra o frio ou o calor, evitar a perda de água, que é a desidratação, e facilitar a sua locomoção, o seu andar, entre outras funções, ok? Então, ele está mostrando aí, o primeiro que ele está mostrando são os cães, né? Que ele colocou aí um comprimento de mais ou menos 50 centímetros, né? Exemplo de animal com o corpo coberto de pelo, né? A gente vai ter o cão, o gato, a onça, o tigre, todos eles são cobertos de pelo, ok? Do lado eu tenho a tartaruga, no caso aí, uma tartaruga marinha, isso é, uma tartaruga que vive no mar, na água salgada, né? Ela tem carapaça, como eu já falei para vocês, que é essa casco duro, né, em cima dela, que chama carapaça. Depois ele mostra uma serpente, né, uma cobra, que ela é coberta por escamas, assim como os peixes também. Então, quando eu falei peixes e alguns répteis, é porque tem alguns répteis que o corpo é coberto de escamas também, tá? E aí ele mostra, por último, o pássaro, né? Que são exemplos de animais com o corpo coberto de penas, ok? Então, ele mostrou 4 tipos de revestimento, ok? Alexia, pode falar? Professora, eu vou fazer uma pergunta. Os pinguins são feitos, ele tem pena ou ele tem pelo? Qual? Os pinguins. O pinguim? O pinguim, o corpinho dele é porque ele, apesar de andar na neve, no frio lá, né? O pinguim, ele também é aquático, né? Ele também nada. E, na verdade, o pinguim, ele tem um revestimento do corpo diferente. Eu vou chegar lá e vou explicar, ok? Você pode esperar um pouquinho? Aí eu te conto como que é a vida do pinguim, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver mais alguém aqui. Ok, continuando. Então, gente, lá de acordo com a nossa aula, certo? Com a nossa aula de ontem, que eu vou voltar lá agora. Ops, interrompe aqui, volta aqui e clica aqui. Eu vou falar agora sobre cobertura do corpo, né? Porque o livro, ele fala apenas de algumas coberturas do corpo, mas existem outras, tá?
Então, existem animaizinhos que trazem situações diferentes de vida, ok? Então, olha só, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver a função. Para que o corpo dele é coberto de um jeito ou de outro? Por que não é tudo igual? Não é mesmo? Por que não são todos iguais? Não é? Então, olha só. A cobertura do corpo tem a função de proteger o animal, manter a temperatura dele e facilitar a defesa do animal, a maneira que ele tem de se defender, ok? Então, o animal, ele tem um tipo de cobertura do corpo dele, vai facilitar, vai ter a função de essas 3 funções importantes: proteger, manter a temperatura, que é importantíssimo, e facilitar a defesa do animal, tá? Então, olha só, vamos começar. Tem animais, como os anfíbios, que são sapos, né? A pele lisa, aquela pele bem molhadinha, né? Também vocês vão ver a expressão de pele nua. É porque ela parece que ela é toda lisinha, que ela não é coberta por nada, né? Os pelos, que são os mamíferos, igual eu já falei, gato, cachorro, tigre, onça, tudo é pelinho, são os mamíferos. Não sei se vocês lembram, os animais mamíferos, a gente vai falar também depois, são aqueles que mamam, tá? São aqueles que mamam, por isso que são chamados mamíferos. Mais à frente eu volto e explico isso de novo. Os animais com escamas, que podem ser répteis e peixes, no caso, por exemplo, mostrou a serpente e o peixinho, né? Lá no livro, né? Eu mostrei para vocês que a escama, né? Ela é de acordo com o tipo de lugar que esse peixinho vive, né? Por exemplo, o pelo, quando molha, ele encharca e fica pesado. Você já imaginou se o peixe fosse peludo? Ele não ia aguentar nadar, coitado, né? Então, a escama, ela é própria, ela não encharca, ela facilita com que ele deslize na água, né? E aí ele tem facilidade em se locomover, facilidade em manter a temperatura do corpo e facilidade em escapar em momentos de perigo, ok? Pena são as aves. As aves voam, né? Então, se ela tiver uma cobertura do corpo muito pesada, coitada, como é que ela vai sair do lugar? Tem jeito? Tem não, né? Então, a pena é algo mais leve, né? Mais tranquilo para ela poder se locomover, para ela poder sair do lugar, certo? Então, olha só, as aves, inclusive os ossinhos dela, né? Vocês vão ver que o ossinho da ave, ele é diferente. Ele é um ossinho mais leve, né? Porque ela é própria, né? Tudo de acordo para ave voar, ok? Deixa eu só ver meu tempo aqui, porque eu quero controlar o meu tempo. Ok. Vamos voltar aqui. Opa, aqui. Então, vamos lá. Eu tenho o primeiro animal que eu coloquei aí, foi o urso. Gente, o urso é peludão. Eu até contei para vocês na aula de ontem, na aula gravada, né? O caso de um urso que vivia numa região muito quente, tinha que pôr gelo na água para ele sobreviver. Porque esse pelo esquenta o corpo dele. Por isso que o urso é um animal de lugares frios, né? Por quê? Porque lá no lugar que é frio, o urso consegue sobreviver. Agora, se ele ficar num lugar muito quente, coitado, ele não dá conta não, né? Ele chega a passar mal. Então, o pelo serve para proteger o corpo dele, para manter a temperatura dele, né? E ele é bem característico de lugares frios, ok? Vamos lá.
As aves, aqui no caso, está mostrando o patinho, que eu acabei de falar, que é coberto por penas, ok? A pena também, gente, tem um outro fator. Ela não encharca com a água. E, senão o patinho, aquelas aves que são que nadam também, né? Que vivem também na água, coitada, ela ia afogar de vez, porque já pensou, molhou as penas, leva ela lá para o fundo. Então, ela tem facilidade. Outra coisa, o peixe com a escama, né? Alguns peixes e répteis. A escama, ela protege o corpinho dele, facilita com que ele nade com rapidez, com que ele deslize na água, né? Outro bichinho aqui, o anfíbio, que são os sapos, tá? O sapo, gente, ele tem uma pele muito fria, na maioria das vezes. É uma pele lisa, também chamada de pele nua, porque olha só como ele é bem lisinho, tá vendo? Só que o sapo não vive em lugar seco, porque essa pele tem que ser umedecida o tempo todo. Então, o tempo todo ele tem que ter água perto para ele umedecer a pele, senão ele seca e morre, entendeu? Então, ele precisa viver em lugar úmido, tá? Lugar úmido, ok? Outro aqui que não tem lá, que eu achei interessante, são os insetos que tem essa... Parece uma carapaça, né? Como o besouro, por exemplo, mas não é bem uma carapaça, não, né? É um exoesqueleto feito de quitina. Quitina é um líquidozinho que, quando ele sai, ele endurece. Aí ele forma como se fosse uma casquinha em cima do animal para proteger, tá? Aí o animal cresce. Quando o animalzinho cresce, o corpinho dele cresce, ele cria uma nova revestimento. Aí é quando aquele revestimento cai e ele fica com revestimento novo, ok? Outros são as ostras, né? Caracóis, mexilhões, que ficam lá no mar, que tem o corpo coberto por concha. Na verdade, o corpinho dela é molengo demais, né? E a concha é que protege o corpo dela. Outro, o ouriço. Gente, o ouriço é cheio de espinhos, né? Isso facilita ele na defesa, porque se um animal quiser atacá-lo, né? Esse animal vai se ferir nos espinhos. Então, protege o corpo dele com relação ao ataque de outros animais, né? E aí, ele também é outro que se enrola, como tem a ideia do tatu também, que se enrola e vira uma bolinha, tá? O tatu, que tem a carapaça igual tartaruga, aquele casco duro, ele se enrola também e vira uma bolinha, ok? Por último aí, a tartaruga, como eu já disse, né? Ela tem aquele casco duro que chama carapaça, né? Mesma coisa o tatu, né? Chamado de tatu bola, né? Ele tem essa carapaça. Quando ele se enrola, ele fica uma bola durona. Nem parece um animal, né? Se vocês olharem na internet, é muito interessante esse assunto, ok? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para a nossa tela, porque agora eu vou tirar algumas dúvidas, tá? Bernardo, pode falar. Professora, que página é essa que você estava mostrando as fotos? As últimas fotos do último slide, que foi o slide de ontem. Agora, a página do livro é a página 210 a 214. Uhum. Tá bom? Tá, obrigada. Nada. Elias, diga-me. A aula vai acabar que horas? E vai ter quantos minutos de intervalo? O intervalo é de 2h30 a 2h50. E aí depois vocês vão descansar de mim, vocês vão ter aula de educação física. E aí depois que eu volto com aula de história, ok? Então, peraí, a aula de educação física vai começar quantas horas? A de educação física começa às 3 horas. Ah, valeu. Nada. Luca, fala, Luca.
Professora, sabe aquele negócio lá que você falou do tatu-bola? Ah, Então, existe o tatu-bola, que ele é filhote, ele é bem pequenininho. E existe um tatu-bola que é grande igual uma bola de verdade. ele se enrola todo, né? E ele vira uma bolinha, não é isso? Alguns que é grande, igual bola de verdade, e tem alguns que é pequeno. Uhum, isso mesmo. Ok. Vamos lá, Alexia. Agora eu vou poder te responder melhor, amor. Pode falar. Hoje é o dia que vai ter 5 aulas? Não, meu amor. Todo dia a gente tem 4 aulas. Agora, comigo hoje são 3. Alexia, você perguntou dos pinguins, certo? Então, agora eu vou parar um pouco de responder. O pinguim, ele é uma ave. E como toda ave, ele tem penas, tá? Só que as penas dele não são aquelas penas grandonas, né? São penas fininhas. Então, quando você olha, ele é todo lisinho, pretinho, não é? Não é? Pois é, ele é uma ave, então ele tem pena, ok? Isaac pode falar. Professora, na última aula é de inglês? Não, meu amor, nossa última aula é a de hoje é de inglês, no horário de vocês é. É aula de inglês hoje. Comigo é que vocês têm 3 aulas. Ana Luísa Abreu, que eres? Conversar? Professora, é de Não. ciência? A aula agora é de ciências. Qual é a página mesmo? A 9 direito. Página 210 a 214. Obrigada. Nada. Gente, seguinte, deixa eu ver aqui. Não tô achando, não tô achando. Cadê o João, gente? Tava querendo falar com o João. João, cadê você? João Vitor tá aqui. Eu quero o João Pedro. Cadê o João Pedro? João Vitor tá aqui em 2 telas até. João Pedro, cadê você, João Pedro? Não vi João Pedro aqui. Ok. Gente, sabe por que eu tô procurando o João Pedro? Pelo seguinte, porque foi aniversário do João Pedro. E aí eu queria dar parabéns para ele. Deixa eu olhar aqui na minha lista, né? Se por um acaso ele tá logado ou não. Não, não tá logado. Não tá. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte. Já que o João Pedro não tá aqui agora, a gente amanhã, na nossa aula de amanhã, a gente canta parabéns para ele. Combinado? Beleza? Porque ontem a nossa aula foi rápida, porque tinha reunião, e aí acabou que não deu. E as outras aulas foram gravadas. Mas eu não me esqueci que ele falou que fez aniversário, não foi? Então, amanhã, sem falta, a gente canta parabéns para ele, ok? Quem vai me lembrar do parabéns? Deixa eu ver um secretário. Nicolas, você vai me lembrar do parabéns amanhã, combinado? Meu secretário. Então, tá bom. Galera, mais alguma dúvida aí sobre os bichos, sobre os animais? Vamos lá que o Luca tá querendo falar. O Luca, concorrente, problema. Fala aí qual que é a questão. Oi, amor. Professora, eu tenho 2 coisas para falar. 2. Então tá, devagar. A primeira coisa, tem um menino novo na sala, é porque ele tá aqui na sala, é porque ele chama PC1. PC1. Não é porque ele entrou e ele tá sem o nome na tela. O que você quer falar a respeito? Você conhece? Não. Ah, então, eu tô esperando ele se identificar. Porque se ele não se identificar, como é que eu vou saber?
Tem jeito? Tem não, ele não apareceu? A minha segunda dúvida, professora, é porque existe urso de tantas cores. Também existe. Existe Não, só. de todas as cores não, porque eu nunca vi um urso azul, a não ser de pelúcia. Eu já vi cobra verde lá no zoológico. Não, urso que você falou. O urso tem preto, marrom, branco, né? Que é o urso polar. Agora, se você mudar de bicho e for lá para as cobras, realmente as cobras têm várias cobras coloridas, inclusive a coral, né? Que ela é toda listrada, né? Toda colorida, né? Então, se você for observar, o corpo dela é de escamas, e essas escamas normalmente formam desenhos no corpo dela, né? Que é o que a gente chama de revestimento. Tem cobra azul também que ela tem tipo olho verde. Nossa, essa é bonita, hein? E Toda coloridona. E no meio dela, professora, tem uns negócios amarelinhos. No meio dela, olha aí. Ok. E onde você viu? Onde que você viu? Na 200, eu vi na 214, olha aqui. Ah, sim, no nosso livro. Sim, no nosso livro traz uma serpente da cor azul. Eu já falei isso. Eu nunca vi de verdade, só vi cobra azul quando eu fui lá com a minha madrinha, lá no zoológico, que eu vi uma verde de olho verde. Ok. Então é isso mesmo, gente. No nosso livro eu já tinha mostrado, ok? Gente, na próxima aula de ciências, a gente continua com o assunto de animais e vai descobrir mais diferenças, tá? Diferenças e... Oi? A aula volta que horas? 3 horas? Ô, Luca, me responde uma coisa. Você recebeu o horário de aula? Então, você consulta o horário de aula. Então, volta 14h30. E por que o senhor está me perguntando, então? Seu Zé Lelé. Ah, Zé Lelé. Presta atenção, Zé Lelé. Olha só. Aí, a gente vai estudar mais. Porque a gente ainda vai ver os animais sobre locomoção, sobre alimentação, sobre o lugar onde vive, tá? Então, tem muita coisa para a gente estudar. Davi Assaf levantou a mãozinha. Diga, amore. Teve uma vez que eu estava saindo do Burger King, eu, minha mãe e a amiga dela entrou no carro. Na hora que saindo, caiu a janela estava aberta e entrou um sabiá dentro do carro. Que coincidência! Eu falei, Sabiá pegou a carona? O que é sabiá, professor? Sabiá é um pássaro. Sabia assoviar? É o sabiá. O sabiá, ele é um passarinho lindo, né? Ele é um passarinho. E aí, de repente, ele, coitado, no desorientamento dele, ele pegou a carona no carro do Davi e pensou assim, ó, é com esse mesmo que eu vou, né? É isso aí. Eu tenho uma calopsita branca. Elias. Professora, o meu animal preferido, o guepardo, eu vou mostrar uma característica dele. Ele vive na África por causa que tem menos árvore e ele corre muito rápido, aí ele não vai, tipo, se atropelar nas árvores da floresta amazônica. Jesus, vai cair